Vamos ver agora algo que é muito, muito importante, não só para a sua prova, mas para fazer análise do mercado financeiro, que é o índice beta, tá? A sua prova pode vir como índice beta, coeficiente beta, e é muito, muito importante. E a gente vai entender agora, né, qual que é o significado dele e por que ele existe. Vamos lá, então, para que a gente consiga entender. Em relação ao coeficiente beta, este tornou-se uma medida popular de risco, pois simplifica o problema quando relaciona a variabilidade do retorno da carteira com a do retorno da carteira de mercado. Passa a marcar texto. Beta é a volatilidade da performance média relativa ao mercado. A gente vai ter um exemplo, claro, vai ficar um pouco mais fácil de entender na próxima aula. Por enquanto a gente está só no conceito teórico e a gente vai passando aqui alguns marca-textos como conceito de teoria. Então, lembra de um risco lá que é o risco de mercado, que é o risco de oscilação? E lembra que o risco sistemático ele é dividido em dois riscos, que está aqui em azul. O risco sistemático e o risco não sistemático. Isso aqui que vocês vão ver agora cai na prova demais, tá? O que é o risco sistemático? É um risco de todo o sistema. Um exemplo seria um impeachment, uma Covid-19, ou seja, é um risco que ele não pode ser diversificável. Por que ele não pode ser diversificável? Porque mesmo se você escolher vários ativos, todos eles vão sofrer uma influência se acontecer, por exemplo, o impeachment ou quando aconteceu o Covid-19. Então é um risco do sistema como um todo. Então isso é muito importante. Então é de todo o sistema. Todo o sistema. Agora a pergunta que fica é o seguinte. Caramba, Wallace, imagine, por exemplo, que eu estou escolhendo algumas ações. E aí, se tiver o impeachment do presidente, se tiver o Covid-19, todas elas vão sofrer e, consequentemente, para baixo. Como que eu posso fazer para tentar minimizar isso? Aí que tá. A gente vai conseguir fazer isso através do beta. O que é o beta? O beta nada mais é do que um coeficiente que é utilizado para visualizar o seguinte. Se a Bolsa de Valores cair, a sua ação tem probabilidade de cair quanto? 30%, 40%, 120%, 100%. Então a gente vai ver o seguinte, a gente tem números de beta para a gente calcular a seguinte correlação. Se o índice de referência, no caso da Bolsa de Valores, é o Ibovespa, cair, quanto que a sua ação ela tende a cair? E aí para isso a gente vai calcular o quê? O beta da ação. Então, beta nada mais é do que um coeficiente que consegue identificar, através de dados históricos passados, como que a ação se comporta comparado ao benchmark. Se o benchmark, que é o Ibovespa, tende a subir, ela tende a subir quanto? A mesma coisa, sobe um pouco mais, sobe um pouco menos. E se o Ibovespa cair, ela tende a cair igual, tende a cair mais, tende a cair um pouco menos. Então, o coeficiente beta nada mais é do que isso. É medir essa volatilidade, é o que a gente anotou aqui, ó, de performance média relativa ao mercado, no caso ao benchmark. Vamos continuar a leitura para a gente entender. Ó, uma carteira de mercado, seja ela Ibovespa ou IBRX100, o Ibovespa, as maiores ações lá negociadas na Bolsa, IBRX100, as 100 maiores ações negociadas na Bolsa, né? Possui diversas ações... Não, desculpa, vamos voltar para cá, eu esqueci, né? E aí a gente tem lá no risco de mercado o risco não sistemático, né? O que é o risco não sistemático? É o risco que pode ser diversificável. Ou seja, para eu conseguir diversificar, eu pego lá, por exemplo, compro uma ação lá da Petrobras e uma ação da Vale. Esse é o risco não sistemático, não é do sistema inteiro. A gente chama isso aqui também de risco específico. Pode colocar isso aí, tá? Risco específico. Como assim? É o risco específico da companhia. Por exemplo, se a Petrobras foi lá e entrou no Lava Jato, as ações da Petrobras vão cair, mas as ações da Vale não vão. Por quê? Porque foi um risco que não foi do sistema como um todo. Foi um risco específico. Foi um risco específico da companhia, no caso da Petrobras. E aí, para eu conseguir diversificar isso, eu uso correlação e covariância. Lembra lá do conceito da correlação? Correlação -1, negativa. Se um sobe, o outro desce. Ah, beleza. Então, isso eu consigo fazer dentro da carteira. Esse risco eu consigo minimizar, de ser específico de uma companhia. De eu não colocar, por exemplo, todo o meu dinheiro na Petrobras, que se tiver outro lava-jato, tudo vai cair. Então eu acabo fazendo uma correlação. Se a Petrobras cair, eu tenho, por exemplo, uma probabilidade da Gol, da Azul, saltar. Ah, por causa do barril de petróleo que a gente viu na outra aula.
Perfeito. Esse é o conceito, tá? Então, o risco de mercado ele se divide em dois. O sistemático, que afeta todo o sistema, que seria um impeachment, por exemplo, seria Covid-19, e ele não pode ser diversificável. E aí, para eu tentar minimizar, eu utilizo o índice beta, que eu vou ver, por exemplo, como que uma ação se comporta referente ao seu benchmark, que é o índice. Beleza. Eu tenho o risco não sistemático, que também é chamado de risco específico, que é o risco que pode ser diversificável. Por quê? Porque quanto mais ações você coloca, mais você diversifica. Porque se uma ação cair, a outra tende ali a segurar, tende a subir. E para isso, eu utilizo um conceito estatístico chamado de correlação e covariância. Lembrando que para achar a correlação, eu preciso da covariância. Beleza? Vamos lá então. Então, ó, de novo, uma carteira de mercado, Ibovespa ou IBRX100, por exemplo, possui diversas ações de diversos setores. O Ibovespa tem Itaú, Vale, CCR, Magazine Luiza, Ambev, ou seja, Transmissão Paulista, tem várias empresas de vários setores, bancário, energia elétrica, companhia siderúrgica, comércio, etc, etc. Beleza? Logo, presumimos que a mesma não sofre com os riscos não sistemáticos. Por quê? Porque pode ser diversificada. Ó. Não é um risco do sistema inteiro. Então, ó, se é um risco não sistemático, que a gente chama de risco específico, eu consigo diversificar. Beleza, quanto mais ações eu coloco ali, mais é a probabilidade de diversificação. Excelente. Agora só, como suas oscilações são afetadas apenas pelos riscos sistemáticos, assumimos que suas oscilações representam 100% desse risco. Logo, o coeficiente beta dessa carteira será igual a 1. Então, o que é um coeficiente beta igual a 1? Significa o seguinte, ó, se o Ibovespa sobe, a ação ali, no caso, ela sobe a mesma coisa. O Ibovespa subiu 7, ela subiu 7. O Ibovespa subiu 8, ela subiu 8. Ela está igualzinha, ela acompanha a mesma coisa. E o contrário é verdadeiro. Se o Ibovespa cai 3, a ação tem probabilidade de ir lá e cair 3. O Ibovespa cai 4, ela vai lá e cai 4. Então, quando a gente tem o beta igual a 1, a ação ali que a gente está estudando, o ativo se comporta igual ao benchmark. Vamos anotar isso aí? Então, o ativo se comporta igual ao benchmark. O ativo se comporta igual ao benchmark. Então, por exemplo, olha só que bacana. Imagine que você está muito preocupado com o risco sistemático. Você acredita que a Bolsa de Valores pode desabar. E aí o que acontece? Para você minimizar esse risco, você começa a comprar ações que têm beta inferior a 1. Ou seja, se a Bolsa de Valores cair, aquela ação vai cair menos. Consequentemente, se a Bolsa de Valores subir, aquela ação vai subir menos. Então você vai trazendo para a carteira algo que tem uma correlação ali menor. Porque, opa, a Bolsa de Valores despencou, aquela ação também vai cair, porque é um risco do sistema todo, mas ela vai cair em proporções menores. Na próxima aula isso vai ficar um pouco mais fácil, beleza? Aqui só uma informação de mercado, essa informação não cai na prova, tá? O mercado trabalha com um período de 12 a 18 meses para período mais curto e com um período de 2 a 5 anos para períodos mais longos. Para a gente saber o seguinte, qual que é o beta da ação? Essa é a pergunta. Ah, qual que é o beta da Petrobras? Qual que é o beta do Itaú? Qual que é o beta da Magazine Luiza? Ou seja, se a bolsa subir, quando tende a subir o Itaú? Quando tende a subir o Magazine Luiza? E, consequentemente, se a bolsa cair, quando tende a cair o Itaú? Quando tende a cair a Magazine Luiza? Esse é o conceito. Então, esse é o primeiro conceito de beta. Para a gente falar sobre beta, a gente precisa lembrar que no risco de mercado ele é desmembrado em dois. No risco sistemático, que afeta todo o sistema, e no risco não sistemático, que pode ser chamado de específico. No risco sistemático, eu não consigo diversificar, porque afeta ele como um todo. Para eu minimizar, eu vou lá e analiso o beta de cada ativo. Já o risco não sistemático, que é específico, que é da companhia, eu posso diversificar. E eu diversifico através da correlação, para ver enquanto um cai, o outro tende a subir. Enquanto sobe, o outro tende a cair. E eu monto uma correlação bem próxima de -1, que é a menor correlação possível. Beleza? Vamos lá então, e eu espero você na próxima aula.